Então, na aula passada, eu comecei a corrigir esse exercício, ressaltando que esse exercício seria o exercício que eu ia comentar com vocês para a prova, tá? Então, ele está baseado na prova de vocês. Semana passada, eu postei uma aula, uma videoaula, que o título dela, Mecanismos Efetores da Imunidade Humoral. Então, essa última aula, nós temos algumas questões aqui nesse exercício referentes a essa última aula. Tá? Então, são aulas conectadas. Eu já postei 2 videoaulas para vocês. Uma foi sobre a ativação de células B, tá? E essa última, que tem a ver com os mecanismos efetores da imunidade humoral, tá? Então, essas 2 aulas, elas estão conectadas, já que, quando eu falo de imunidade humoral, eu estou falando de linfócitos B. É isso? Escutaram? Estão escutando? Sim. Beleza. Então, na outra aula, que eu corrigi esse exercício, a gente fez até a 5ª questão. Exato. Não, a gente pulou. A gente pulou a 6ª, 7ª, a 8ª e a 9ª, tá? Hoje a gente vai começar pela 7ª, tá? Pela 7ª questão. A 6ª a gente retoma em outro momento, tá? A 7ª, 8ª e a 9ª questão, elas têm a ver com essa última aula que eu postei na plataforma, sobre os mecanismos efetores da imunidade humoral. Tá? Então, uma breve explicação. Quando eu falo em mecanismos efetores da imunidade humoral, nós temos 4 mecanismos. Tá? Vamos só relembrar de uma outra aula, que ainda foi presencial, que eu falei para vocês sobre anticorpos. Tá? Eu mostrei para vocês a estrutura molecular de um anticorpo. Lembra lá que o anticorpo é uma proteína que tem uma conformação estrutural, molecular, semelhante a um Y. Né? E lembra que eu falei que o anticorpo ele pode ser dividido em 2 regiões. Tá? A região FAB e a região FC. Né? A região FAB, qual é a função da região FAB? A região FAB é aquela região que vai se ligar ao antígeno. Né? Então, é essa região FAB que se liga ao antígeno. Essa é a função dela. Aí lembra que eu comentei com vocês que essa região FAB ela é hipervariável. Né? Então, é uma região que varia muito. Por que ela varia muito? Porque ela acompanha a variabilidade do antígeno. Tá? Então, conforme o micro-organismo, por exemplo, um vírus, conforme ele vai mudando, vai mutando, sofrendo mutação, ele vai mudando as suas proteínas, os seus antígenos. Tá? Então, essa região FAB do anticorpo, como ela se liga aos antígenos do micro-organismo, essa região tem que variar também. Tá? E a outra região do anticorpo é a região FC. Qual é o objetivo da região FC no anticorpo? A região FC do anticorpo é aquela região que vai definir, escutem bem o que eu vou falar, vai definir a função efetora do anticorpo. Tá? E nessa última aula que eu postei, como eu disse, nós temos 4 funções efetoras da imunidade humoral. Até então, vocês conseguiram escutar? Sim, sim. Sim, professor. Beleza, beleza. Então, quais são essas 4 funções da imunidade humoral? Quais são essas 4 funções efetoras? Primeira função efetora, neutralização, tá?
Então, os nossos anticorpos, eles têm a função de neutralizar ou o micro-organismo. Então, por exemplo, um vírus, ele se liga ao vírus, impedindo que o vírus entre na célula e infecte a célula. Tá? Então, aí é a função de neutralizar o micro-organismo. Ou o anticorpo ele pode neutralizar a ação de uma toxina, como ocorre, por exemplo, no tétano. Então, no tétano, a bactéria que causa o tétano, ela produz uma toxina, tá? Produz e libera essa toxina. O anticorpo, de forma específica, se liga a essa toxina, impedindo que ela cause dano no tecido, tá? Então, essa é a primeira função de um anticorpo, neutralização, ou do micro-organismo ou de uma toxina, tá? Segunda função do anticorpo. Qual é a segunda função efetora de um anticorpo? Um anticorpo, ele participa de um processo que a gente chama de opsonização. Eu já comentei com vocês. O que é opsonizar no contexto da imunologia? Opsonização é quando o anticorpo, vários anticorpos, eles recobrem a superfície do micro-organismo. Tá? Então, eles vão se ligando aos antígenos do micro-organismo. Com isso, os anticorpos recobrem essa superfície. Tá? Quando eu lembrar de opsonização, imediatamente eu tenho que lembrar de outro processo, fagocitose. Então, em imunologia, pensou em opsonização, pensa em fagocitose, tá? Então, quando esse anticorpo está opsonizando o micro-organismo, está ligado ao micro-organismo, o macrófago, por exemplo, com o seu receptor FC, se liga à região FC do anticorpo, tá? Quando essas interações ocorrerem, isso vai sinalizar o que para o macrófago? O macrófago fagocita, tá? Então, opsonização é cobrir, recobrir a superfície do anticorpo. Opsonizou, sinaliza para o fagócito que ele vai o quê? Fagocitar, tá? Então, essa é a segunda função efetora da imunidade humoral. Qual é? Opsonização e fagocitose. Escutaram? Sim. Beleza. Tá? Terceira função. Qual é a terceira função a função efetora da imunidade humoral? Tá? Aí lembra, quando eu falo de imunidade humoral, eu estou falando de anticorpos, não é isso? A terceira função efetora da imunidade humoral é o que a gente chama de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? Em que contexto esse processo pode acontecer? Dois exemplos aqui. Num câncer, tá? Num câncer ou numa infecção viral. Numa infecção viral, imaginem, o vírus entra na célula, multiplica dentro da célula. Tá? Quando o vírus multiplica dentro da célula, ele joga para a superfície celular algumas proteínas do próprio vírus. Tá? Então, essas proteínas ficam expressas na membrana da célula infectada. Tá? Nós produzimos anticorpos para essas proteínas. Esses anticorpos vão lá, ó, e se ligam. Tá? Esses anticorpos se ligam à proteína expressa na membrana da célula infectada. Então, pessoal, quando esse anticorpo se liga a essas proteínas virais que estão na membrana da célula hospedeira, esse anticorpo marca essa célula. Ele está marcando, ele está dizendo, ó, essa célula está infectada. Nesse contexto, entra em ação uma célula da imunidade inata, chamada de NK. Tá? Então, a NK vem,
com a sua região FC, se liga ao anticorpo. E lembra que o anticorpo está ligado a quem? A célula, né? Ele marcou a célula. Quando a NK, com o seu receptor FC, se liga à região FC do anticorpo, isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir essa célula, tá? Então, ela vai destruir essa célula através do mecanismo de apoptose. Então, a NK ela é citotóxica para a célula. Por isso que é citotoxicidade celular. Mas essa citotoxicidade depende da presença de anticorpo, tá? Então, o anticorpo se ligou e marcou, tá? Isso é a terceira função efetora da imunidade humoral. E a quarta função efetora, qual é? A internet está travando. Opa! A sua internet está travando. Bastante. A minha? Isso. É que nem aparece. O senhor travou ainda agora aí, ficou paradão e no final da explicação, né? Mas, Qual foi? mas continue. Melhorou agora. Melhorou agora, melhorou. Melhorou? Beleza. Então, a quarta função efetora da imunidade humoral é a ativação do sistema complemento. Tá? Quarta função efetora, ativação do sistema complemento. Tá? Ativou o sistema complemento, nós vamos ter algumas consequências no tecido, como inflamação, tá? Ou destruição do próprio micro-organismo. Tá? Então, voltando às quatro funções efetoras da imunidade humoral: neutralização do micro-organismo ou da toxina, opsonização seguida de fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo e ativação do sistema complemento. Tá? Deu para escutar? Agora? Sim, sim. Tem gente lá no grupo pedindo para entrar lá. Beleza. Então vamos para a questão agora. Vamos para a sétima questão. A sétima questão ele aborda um vírus. Qual é? O Ebola. Tá? Então nessa questão ele aborda o tratamento da infecção pelo Ebola através de anticorpos. Tá? O que diz aí? Um estudo divulgado esta quinta-feira indica que diferentes tipos de anticorpos humanos cooperam para bloquear etapas distintas de infecções por filovírus, nomeadamente o Ebola. O estudo publicado na revista PLOS dá uma nova visão sobre como o sistema imunológico humano se protege contra a infecção pelo Ebola. Alô? Estão escutando? Estão escutando? Estão escutando? A sua internet está igual a vozinha. Sim, professor. Vocês escutaram o que eu estava lendo da questão? Eu estou acompanhando na questão, mas travou. Tá No começo da sua leitura travou. Mas eu estou acompanhando a questão. Tá, beleza.
Então, o que ele fala? Ele fala aí sobre a terapia de anticorpos no tratamento contra o ebola. Se vocês esperarem um pouco, aí eu vou mudar aqui de posição para ver se melhora a internet, tá bom? Ok. Tá? A internet oscilando muito. Calma, filho. Cadê? Oi. Eu acho que aqui vai melhorar. Estão escutando? Sim, sim, professor. Acho que aqui vai melhorar, tá? Sim, professor. Beleza. Sim, mas tá zerado, né, meu moço? Beleza. Minha Interromper o vídeo não vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, continuando, na sétima questão. Tá? A investigação levada a cabo por Philip, responsáveis da divisão médica da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. As terapias baseadas em anticorpos requerem uma melhor compreensão do mecanismo subjacente ao efeito protetor. Embora o sistema imunológico humano possa produzir fortes respostas contra estilovírus, os efeitos em várias etapas da infecção ainda não são claros. Então, no comando da questão, ele aborda uma descoberta um estudo em que eles visualizaram como é que ocorre a produção de anticorpos específicos para o ebola durante as diferentes fases da infecção. Tá? E, a partir de então, eles querem isolar anticorpos para utilizar no tratamento, tá? No tratamento contra o ebola. Estão escutando? Sim, sim. Beleza. Aí vamos para a questão. O que ele pergunta? A matéria descrita acima descreve a busca por melhores respostas contra a infecção pelo vírus ebola, baseada na utilização de anticorpos de imunidade humoral. Marque a alternativa que não aborda um mecanismo efetor da imunidade humoral. Qual dessas questões aí, qual dessas alternativas não corresponde a um mecanismo da imunidade humoral? Tem a ver com a explicação que eu dei no início da aula. O que vocês marcariam?
Letra A. Neutralização de micro-organismos e toxinas. Isso é um mecanismo da imunidade humoral? E a letra E. Vocês marcariam a letra E? Vamos alternativa por alternativa. Neutralização de micro-organismos e toxinas. É um mecanismo efetor da imunidade humoral? Sim ou não? É sim. Sim. Sim, né? Então, como eu falei ainda há Sim. pouco, no início da live, é um mecanismo efetor. Letra B. Estimula a fagocitose através do mecanismo de opsonização? É um mecanismo efetor ou não? Afirmativo. Sim. Muito bem. Afirmativo. Muito bem. Letra C. Medeia a citotoxicidade celular dependente de anticorpo? É um mecanismo efetor da humoral? Aí deu ruim. Também é, porque essa daqui, acho que foi na hora que falhou, tá? Mas a citotoxicidade celular dependente de anticorpo é um mecanismo da imunidade humoral, tá? Que envolve a marcação de uma célula infectada por um vírus ou uma célula cancerígena, uma célula maligna, tá? Essa célula vai ser marcada pelo anticorpo de forma específica e a NK, com o seu receptor FC, se liga à região FC do anticorpo. Isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir a célula, tá? Então, ela destrói a célula por apoptose. Isso acontece ou numa célula infectada por um vírus ou numa célula maligna, um câncer, tá? Então, a citotoxicidade celular dependente de anticorpo é um mecanismo efetor da imunidade humoral, tá? Também está certo. Letra D. Responsável pelo mecanismo de... Tá falhando. Tá falhando. Oi? Escutando agora? Escutando? Agora sim. Beleza. Voltou. Letra D. Responsável pelo mecanismo de ativação do complemento. É um mecanismo efetor da humoral? Sim. Sim, também, né? Então, a alternativa que vocês marcariam é a letra E. O que diz a letra E? Estimula a apresentação de antígenos por meio da associação com MHC. Então, o que ele está falando na letra E não tem nada a ver com o mecanismo efetor da imunidade humoral. O que ele está falando na letra E é o mecanismo de apresentação de antígenos, tá? Então, é essa alternativa que vocês deveriam marcar. Ela não tem a ver com a imunidade humoral, com o mecanismo efetor, tá? Beleza? Escutaram? Entenderam? Ok. Vamos lá. Oitava. A oitava, ela fala sobre um medicamento utilizado no tratamento de um tipo de câncer, tá? Qual é o medicamento? É o rituximab, tá? O que é o rituximab? O rituximab é um anticorpo monoclonal, conhecido como MAB, tá? Então, os MABs, eles são utilizados para vários tratamentos de várias doenças, tá? Dentre elas o câncer, tá? É o que há, digamos, mais promissor no termo de tratamento de câncer, tá? São os MABs, são anticorpos monoclonais, tá? O que diz a questão aí? O medicamento rituximab é a substância ativa do medicamento Mabtera, tá? Então, o rituximab é o composto do Mabtera, tá? O Mabtera é um anticorpo monoclonal quimérico. Por que quimérico? É uma quimera, né? Mistura anticorpo do camundongo e humano, tá? Que se liga
especificamente ao antígeno transmembrana CD20. Então, olha o que ele disse aí, que o rituximab, que é um anticorpo monoclonal, se liga de forma específica a essa molécula chamada de CD20, tá? E onde a gente encontra o CD20? Aí ele fala depois, aí, ó, que se expressa desde os linfócitos pré-B até os linfócitos B maduros, tá? Mas não em células progenitoras, tá? Células pró-B, plasmócito ou em outros tecidos, tá? Então ele fala aí que essa molécula chamada de CD20 se expressa em vários estágios do amadurecimento de linfócitos B, tá? O antígeno está presente em mais de 95% de todas as células B dos linfomas não Hodgkin. Aí ele começa a falar sobre o câncer em si. O Mabtera é utilizado no tratamento do linfoma não Hodgkin. Esse linfoma ele é composto por linfócitos B malignos, alterados, tá? E esses linfócitos B alterados, eles expressam essa molécula chamada CD20, tá? Após ligação com o anticorpo, o antígeno CD20 não é introduzido na célula nem liberado da membrana celular para o ambiente. Mabtera liga-se ao antígeno CD20 dos linfócitos B e inicia reações imunológicas que mediarão a lise da célula B. O que ele diz aí? Quando o anticorpo monoclonal do medicamento se liga ao CD20 do linfócito B maligno, ele marca essa célula, tá? E a partir de então ele inicia estímulos para que essa célula seja lisada, ou seja, que ela seja destruída, tá? Qual mecanismo efetor da imunidade humoral baseia-se o medicamento Mabtera? Vocês escutaram aí a minha leitura? Com bastante falha, mas deu para ouvir. Beleza. Eu não sei por que hoje está tão instável. Vamos lá. Baseado nessa explicação e na leitura da questão, qual mecanismo efetor está descrito nesse medicamento? Tá? Letra A. Destruição da célula cancerígena pelo mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. É essa a alternativa correta ou não? Olá. A internet hoje está uma droga. Estão escutando? Alô? Estão escutando? Tá foda hoje. Hoje está cruel. Realmente. Sim. Beleza. Então, qual alternativa vocês marcariam aí? Alguém arrisca? Não seria neutralização? A letra D? Não. O que ele fala na letra D? Neutralização da molécula CD20, impedindo a migração da célula cancerígena. Não. Lembra que no texto ele fala que quando o anticorpo se liga ao CD20, ele estimula a destruição da célula. Ele fala no próprio texto aí. E não tem a ver com a migração dessa célula cancerígena. Tá? Então, não é a letra D. Tá? Letra B.
ativação da via das lectinas do sistema complemento. Ele fala alguma coisa do sistema complemento no comando da questão? Não. Não, né? Então também não é a letra B. Tá? Letra C. Ativação da fagocitose da célula cancerígena pelo mecanismo de opsonização. Ele fala alguma coisa sobre fagocitose? Não, né? Ele não fala em nada a ver com fagocitose no comando da questão. Tá? Ele só diz novamente que o anticorpo se liga ao CD20, marca a célula e essa ligação estimula a lise dessa célula, a destruição dessa célula. Tá? Então, só pode ser, pessoal, a letra A. O que diz a letra A? Destruição da célula cancerígena pelo mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? Então, novamente, a célula maligna no linfoma não Hodgkin, que é o linfócito B maligno, ele expressa na sua membrana o CD20. Tá? O MABTERA é composto por um anticorpo monoclonal específico para o CD20. Tá? Então, esse anticorpo se liga ao CD20, tá? De forma específica. Quando ele se liga ao CD20, ele marca essa célula. Ele está dizendo, olha, essa célula é uma célula maligna, alterada. Logo atrás surge uma célula da imunidade inata, chamada de NK. A NK, com o seu receptor FC, se liga à região FC do anticorpo. Aí lembrando que o anticorpo está ligado à célula maligna. Quando ocorrem essas interações moleculares, isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir a célula maligna. Então, ela libera o seu conteúdo enzimático. Qual é o conteúdo enzimático da NK? São duas enzimas. A perforina e a granzima. Tá? A perforina, ela produz na membrana da célula poros. Tá? Por esses poros entram a granzima. E a granzima dentro da célula estimula o mecanismo de apoptose. Tá? Então, isso que eu descrevi para vocês é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. É dessa forma que se trata o linfoma não Hodgkin através desse anticorpo monoclonal. Tá? Escutaram? Escutaram ou não? Sim, professor. Beleza. Então, a oitava é a letra A. Tá? Nona questão. A nona questão fala sobre o tétano. Tá? O que ela diz aí? O soro antitetânico é um medicamento eficaz contra toxinas secretadas pelo bacilo tetânico. Então, ele diz aí que o soro antitetânico age contra a toxina causadora do tétano. Essa toxina é produzida pela bactéria Clostridium tetani. Tá? É indicado tanto para a profilaxia quanto para o tratamento de intoxicação por toxinas secretadas pelo bacilo tetânico. A sua indicação depende do tipo e das condições do ferimento, bem como das informações relativas ao uso do próprio soro ou do número de doses da vacina contra o tétano recebido anteriormente. Marque a alternativa referente ao mecanismo efetor
do soro antitetânico como medicamento contra os danos causados pela toxina secretada pelo Clostridium tetânico. Tá? Então, qual mecanismo efetor